Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa primeira reunião do grupo FET Grupo Sapiente, com a oportunidade, com a honra de receber o Bruno Copérez. O Bruno, todo mundo conhece, é diretor de operações da Genomics Vitrolife da América Latina. É um expoente na área de genética da reprodução e com conhecimento muito grande. Então, já agradeço de antemão. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado à Genomics, obrigado a todos os patrocinadores que participam em grupo com essas nossas reuniões, essa reunião especificamente é, é, nos proporcionada pela Genomics Vitrolife, e o tema aqui é uma situação que a gente encontra muito frequentemente, não só como clínicos, mas como com os embriologistas, das fecundações anormais e o que a gente faz com os embriões, se é que a gente tem alguma coisa para fazer e se é que vale a pena. E está aí o Bruno para responder essas perguntas difíceis. Então já abro o Bruno para começar e depois batemos um papo. Então, Bruno, a tela é tua, né? Legal. Meu palco é teu, a tela é tua. Tá bom? E vamos lá. Muito Obrigado. obrigado. Obrigado, doutor Edson. Obrigado a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado pelo convite de fazer a primeira aula né, desse ano. Sempre um prazer conversar com todo o grupo. Acho que dentro do grupo eu tenho não só profissionais brilhantes, mas eu tenho muitos amigos, né, no First Group inteiro. Então, para mim é sempre um prazer. Vou compartilhar minha tela. Então, eu trouxe alguns slides para a gente poder conversar, mas basicamente a minha ideia hoje é da gente relatar um pouco do que a gente tem, né, no que foi publicado nesse artigo, que é um artigo publicado no final do ano passado, que a gente demonstra exatamente quais são as incidências, né, quais são as taxas que a gente tem de realmente triploides, haploides, dentro tanto de embriões com fertilização normal, quanto de embriões com fertilização anormal. Vou fazer uma breve introdução, né, porque nem todo mundo está tão voltado no tema, mas depois a gente foca direto para esse trabalho. Tá bom? Então, como vocês sabem, né, a gente já conversou diversas vezes disso, mas realmente o PGTA, né, que é o teste genético para implantação para aneuploidias, ele é um teste que ele veio para a gente fazer uma seleção embrionária, né, então a gente vai selecionar o embrião que é cromossomicamente normal do embrião que é cromossomicamente anormal depois de uma fecundação in vitro. Então, o grande objetivo do PGTA é da gente transferir embriões euploides, embriões verdadeiramente normais, porque a gente sabe, naturalmente, que a gente vai melhorar os riscos das nossas pacientes, vamos diminuir a taxa de abortamento e vamos ter um bebê saudável em casa, né? Vamos ter um aumento nessa taxa de bebê saudável em casa, que é o grande objetivo de toda a clínica de reprodução. Só que existe um grande ponto que, como o PGTA por variação do número de cópias, e aí eu acho que o Dr. Edson deu uma abordagem muito boa da gente começar a sair um pouco da genética one-on-one e da gente começar a falar o termo verdadeiro da genética do que a gente gostaria de ouvir. Acho que tanto eu quanto a Maite vão ficar muito felizes quando a gente começar a falar que realmente a gente está vendo copy number variations, de que a gente está vendo variantes intermediárias, da gente falar realmente o que é a genética. Então, a gente passou anos e anos e anos dando essa mastigadinha do que é genética, falando disso, mas agora realmente vamos focar. Vamos começar a falar naquela coisa que é mais difícil, o que é uma dissomia uniparental, o que é uma digenia. A gente vai trazendo esses temas, eu acho que isso vai ser bem bacana para a gente cada vez mais, porque vai chegar, né? As pacientes estão cada vez mais antenadas e vai chegar isso. Então, isso é importante para a gente. Então, obviamente, dentro do PGTA convencional, que a gente bem sabe que ele é um teste que eu vou fazer por variação de número de cópias, ou seja, eu vou ver quantitativamente quanto de DNA eu tenho em cada um desses cromossomos, existe um grande erro muito importante dentro do PGTA, que é a normalização. O que é essa normalização? Um sequenciamento de nova geração, quando a gente faz pela metodologia que a gente utiliza dentro da Genomics, essa, esse sequenciamento, ele obrigatoriamente ele precisa fazer essa comparação entre cromossomos para saber qual é o resultado. Então ele compara quantitativamente qual que é a quantidade de cópias que eu tenho no cromossomo 1, no cromossomo 2, no cromossomo 3, por assim por diante. Então,
Se ele vê desbalanços, ele entende que isso ou é uma trissomia ou isso é uma monossomia. Então ele te dá o resultado. Só que se ele não vê nenhum desbalanço, ele fala que isso é um embrião cromossomicamente normal. Só que se eu for pensar, um embrião diploide com 46 cromossomos, ele não tem nenhum desbalanço, porque todos os cromossomos são iguais em quantidades entre si. Só que um haploide também, porque eu tenho a mesma quantidade de DNA em cada um dos cromossomos, bem como um triploide. Então, essa normalização que ela é feita por qualquer sequenciamento de nova geração que se baseie na metodologia de quantificação de copy number variations, a gente vai ter uma limitação da técnica. E é por isso que algumas vezes, né, e eu digo mais do que poucas vezes, a gente teve sim resultados de PGTA normal, com produtos de aborto, com uma alteração cromossômica em erro de conjunto completo de cromossomos. Hoje a gente sabe que a triploidia, que é quando a gente tem 69 cromossomos, ou seja, 3 conjuntos cromossômicos completos, ela pode ser encontrada em até 10% dos abortamentos de primeiro trimestre. Isso é muito, muito importante. Porque a gente está falando que a responsabilidade de um aborto para a triploidia gira nessa taxa de 10%. E se eu estou falando como um laboratório genético, como um geneticista, que eu tenho uma metodologia que não consegue detectar esse tipo de alteração cromossômica, eu tenho uma situação. E essa situação eu preciso resolver. Foi baseado nisso que a gente implementou isso que a gente chama de PGTA+. Essa foi a grande indicação. A indicação foi, sim, para reduzir a limitação da técnica que a gente tem dentro do PGTA. Então, talvez seja uma tabelinha que vocês já viram, mas ela nunca é demais da gente conversar. Qual que é a diferença do que eu tenho de um Smart PGTA para o Smart PGTA Plus? Primeiro ponto. Muita gente que nunca ouviu esse termo Smart PGTA, isso é um nome comercial, tá? Então, isso é um nome do marketing, a Sirlene está aí, então ela vai falar que é um nome bonito, igual quando a Apple fala que esse é um novo iPhone, ele é o mais moderno de todos os tempos. A gente chama de Smart porque a gente incorporou a inteligência artificial. Isso é um ponto importante de falar. Por quê? E aqui eu não vou citar nomes em nada, mas esse smart vem porque a gente deixa de fazer uma análise operador dependente e a gente passa para um software de diagnóstico bioinformático fazer o diagnóstico. Isso a gente aplicou desde 2019, mais ou menos, na Genomics. Só que esse software, ele é um software que tem uma retroalimentação. Então, ele tem um machine learning por trás que cada biópsia que a gente vai analisando, ele vai se retroalimentando para melhorar o seu poder de diagnóstico. Esse é o grande ponto, porque não é mais o Bruno analisando, é um software. E isso é muito importante, eu gosto de falar, porque tira o viés de operador dependente. Porque eu posso olhar uma representação gráfica dessa quantidade de DNA, que eu vou ver graficamente, logaritmicamente, e eu posso falar que esse embrião é cromossomicamente alterado. Mas, na verdade, pode ser um ruído. E que eu, por uma percepção minha de não querer assinar o laudo com o meu nome e ter um problema jurídico, eu posso estar sobre-diagnosticando muita coisa. Isso é muito importante. Eu preciso tirar o viés do operador. Eu preciso tirar, por exemplo, que eu vi que o São Paulo perdeu ontem e hoje eu estou triste. Eu preciso tirar. E é por isso que a inteligência artificial veio para isso. Como que eu gosto de fazer essa comparação? Eu gosto de fazer a comparação, vocês sabem melhor do que eu. É o WIDA-Score. Hoje o WIDA-Score, ele mostra para você qual que é o melhor para você fazer a transferência e não a morfologia a mais. Essa é a mesma ideia que a gente tem no PGTA. A morfologia era o Bruno vendo graficamente cada cromossomo para saber se tinha um mosaico ou se não tinha. O WIDA-Score é o nosso software de inteligência artificial, que mostra realmente, Bruno, por mais que você está vendo um ruído, das nossas mais de 200 mil biópsias analisadas, esse embrião ele pode ser diagnosticado como cromossomicamente normal. Tá? Então, tem sim o lado comercial, mas tem o porquê por trás. Isso é muito importante da gente ressaltar. Então, o PGTA convencional,
ele vai até o que a gente consegue analisar. Aneuploidia, mosaicismo, alterações segmentais acima de 10 megabases, ou seja, acima de 10 milhões de pares de base, e ele vai conseguir analisar o Metascore. Quando eu falo do PGTA Plus, eu vou conseguir colocar nessa análise, principalmente, a análise da ploidia, a análise de contaminação. E essa contaminação pode ser por célula do cúmulos, ou seja, célula contaminação materna, ou uma contaminação por DNA externo. Ou seja, pode ser por contaminação porque a placa de cultivo estava contaminada com o DNA. Pode ser porque o meio de cultivo estava contaminado. Pode ser porque eu não usei todos os EPIs necessários no momento de manipular este embrião e eu contaminei com o meu próprio DNA. Então, essa contaminação é muito importante. E eu trouxe um exemplo para vocês no final, para a gente ver quão é importante isso no diagnóstico genético. E também, não menos importante, a gente tem aquilo que a gente chama de análise de similaridade genética entre os embriões, que é nada mais é do que verificar se dentro de uma coorte de embriões dessa paciente, todos eles têm a mesma origem parental, se foram oriundos do mesmo provedor de gametas masculinos, mesmo provedor de gametas femininos. Para isso, para a gente fazer isso, a gente precisa obrigatoriamente incorporar um novo sequenciamento. Esse novo sequenciamento é um sequenciamento que ele vai ser analisado, balizado, por aquilo que a gente chama de SNPs, que é polimorfismo de base única. Esses SNPs nada mais são do que aquilo que identifica cada um de nós. Eu herdei um conjunto de SNPs maternos e um conjunto de SNPs paternos. Meu irmão, idem. Vocês, idem. Então, quando eu penso em SNPs, eu posso pensar naquilo que identifica cada um de nós. É graças ao meu painel de SNPs que eu tenho essa conformação fenotípica e que, por exemplo, a Maite tem a conformação fenotípica dele. Isso é muito importante. A gente se baseou nisso porque um SNP é uma posição única. É muito importante para eu poder identificar. Lembra quando a gente falou lá atrás dessa normalização, que eu estou vendo quantidade? Aqui não. Eu estou vendo um ponto único específico. Ou seja, se esse ponto eu tenho 3 cópias, ou eu tenho 3 nucleotídeos distintos, eu posso inferir que isso é uma triploidia. Eu tiro essa subjetividade que eu tinha no número de cópias e eu trago uma coisa verdadeira. Porque esse SNP é muito importante para identificar cada um de nós. Bruno, por que vocês selecionaram um painel de 357 SNPs? Por que vocês não fazem mais? A gente, estatisticamente, a gente buscou a maior quantidade de SNPs possíveis com o menor custo para poder fazer uma análise mais custo-efetiva para vocês. Então, esse foi o número de SNPs, de posições que a gente conseguiu criar e que, mais importante, tem uma alta taxa alélica entre a população global para poder identificar. Porque qual que é o grande ponto? Pensem comigo. Se a gente está falando que um SNP é herdado entre o pai e a mãe, se eu estiver falando de uma população sabidamente que tem uma etnia mais prevalente, vamos, por exemplo, falar em asiáticos, conformação de SNPs que a gente tem, ela é mais similar do que, por exemplo, numa população heterogênea geneticamente falando como a nossa. Porque a gente tem influências de diversas etnias para chegar até a gente. Então, se eu estivesse buscando um painel de SNPs que fosse de uma população muito fechada, como, por exemplo, uma população caucasiana, talvez esse painel de SNPs não fosse padrão da Genomics, não fosse padrão para a Genomics Brasil. Por quê? Porque a gente não ia encontrar que esses SNPs estão sendo bem representados. Porque para um SNP ser informativo, ele precisa acontecer igualzinho está mostrando nessa imagem para vocês. Eu preciso ter um SNP do meu pai
e um SNP da minha mãe. Eu preciso que a gente tenha aquilo que a gente chama de heterozigosidade. Eu preciso que esse SNP seja heterozigoto, porque senão no meu sequenciamento, se eu tiver duas timinas, o meu sequenciamento só vai mostrar timina. Eu não sei se são três timinas, se são duas timinas ou se é uma timina. Eu preciso dessa heterogeneidade. Então, eu preciso que esses SNPs sejam validados por uma população global e que, dentre essa população global, ele tenha uma alta frequência alélica. É por isso que a gente selecionou um painel de 357 SNPs. E é por isso, por exemplo, que se vocês vão ver outros laboratórios que fazem uma análise de SNP array, por exemplo, tem 20 mil, 100 mil, 200 mil. Por que eles precisam dessa magnitude de números para fazer SNPs? Porque eles vão ver a parte de deleções, duplicações, microdel, microdup, triploidia, trissomia, perdão, monossomia, pelos SNPs. A gente não. A gente faz dois sequenciamentos. Um sequenciamento de copy number variation e outro sequenciamento de SNPs. É por isso que a gente faz dois e é por isso que a gente tem um painel de 357 SNPs. Obviamente, se eu aumentar o meu painel de SNPs, maior a minha resolução, com certeza. Só que eu tenho que pensar no custo. Aqui, tudo eu preciso balizar em custo-efetividade. E aqui a gente está num grupo heterogêneo de médicos e de embriologistas que sabem muito bem que existem pacientes que querem pagar o preço do PGTA Plus e não se importam. Mas existem pacientes também que se importam e não querem pagar. E eu já tive diversas discussões com diversas, discussões não, né, conversas com diversos embriologistas, com diversos médicos, do porquê que a Genomics não faz só o PGTA Plus, por exemplo. E esse é o grande motivo. Eu não posso fazer só o PGTA Plus, porque comercialmente é um erro. Existem pacientes, existem médicos, existem clínicas que estão optando por um valor de custo-efetividade, um custo agregado menor. Então eu não posso fazer isso. Geneticamente, é óbvio, eu vou optar sempre pelo que vai me dar melhor resolução. Mas eu não consigo fazer isso para todos os casos. Então, esse é o grande motivo pelo qual a gente tem um teste de PGTA e tem o teste de PGTA Plus. Aqui, só para trazer um pouco para vocês já sabem muito bem, mas o PGTA Plus não necessita de biópsia diferente, quantidade de material diferente, não precisa fazer duas biópsias, mas a única coisa que a gente pede é, sim, a identificação correta dentro do formulário. O único ponto do laboratório que muda é a partir da whole genome amplification. Eu faço uma whole genome amplification completa para todo o meu genoma, e a partir dessa whole genome amplification eu separo em duas alíquotas. A primeira alíquota eu vou fazer esse primeiro sequenciamento, e a segunda alíquota eu obrigatoriamente tenho que passar por uma nova amplificação, porque eu vou amplificar essa região gênica desses 357 SNPs que a gente conversou, que tem uma alta frequência alélica, para eu poder melhor identificar cada um dos resultados. Então, eu tenho uma amplificação e um sequenciamento para o PGTA, e eu tenho uma segunda amplificação com só o painel de 357 SNPs e um outro sequenciamento para obter o resultado do PGTA Plus. Isso é muito importante. É por isso que o PGTA Plus eu não consigo entregar em 24 horas para as clínicas que são aqui do grupo de São Paulo, porque a gente tem dois sequenciamentos. O sequenciamento de SNPs, ele demora mais do que praticamente o tempo que eu tenho para entregar para vocês um resultado de caso de 24 horas. É por isso que eu não consigo fazer nessa situação. E é por isso que ele tem um prazo diferente. Mas aí, comercialmente, é o que eu tenho que conversar com vocês. Quanto mais pessoas aderem à realização de 100% do teste, mais volumetria o laboratório de genética tem. Tendo maior volumetria, maior o número de corridas
por semana desse laboratório de genética. Tendo mais corridas por semana, menor o tempo de entrega dos resultados. Então, isso é muito importante para a gente balizar a expectativa dos tempos de resultado de cada um dos exames. Então, queria trazer um pouquinho dos estudos prévios que a gente fez até chegar nesse estudo que a gente conversou. Então, quando a gente começou lá atrás, em 2023, e a gente começou realmente com essa questão, porque era uma questão muito importante e pessoalmente foi uma questão, né, para mim, porque eu fiquei muito triste quando a primeira vez quando eu recebi um resultado de um embrião que a gente tinha diagnosticado como PGTA normal e veio um aborto com triploidia, e eu fiquei muito mal pessoalmente. Então foi uma coisa que a gente realmente brigou muito dentro da Genomics para poder entender como que a gente poderia melhorar isso. Esse foi o primeiro estudo que a gente trabalhou. A gente apresentou lá no PGDIS, que é o Congresso Internacional da Sociedade de Testes Genéticos para Implantação, né? Fica o convite. Esse ano vai ser agora em abril, né? Eu sei que esse ano tem um monte de congresso, mas esse ano o congresso vai ser em Leuven, na Bélgica. Eu acho que vai ser um congresso muito bacana. É um congresso que ele é focado em genética. Então, para quem se interessa, é um baita congresso, porque só tem todo mundo que analisa e, por exemplo, a texto já inicial do presidente do Congresso, que é um pesquisador famoso, que chama Joris Vermeersch, que é belga, ele é da Universidade de Leuven, ele fala já que o PGTA já tem que ser usado como SNPs para tudo. Ele já fala isso no próprio texto. Então, nesse primeiro estudo de 2023, o que a gente demonstrou? Né? Então, foi uma casuística pequena, né? Então, relativamente pequena, a gente está falando de 1.000 biópsias aqui, e a gente viu que a gente tinha uma incidência de triploidias de 1,86. Mas vejam que interessante que nessa casuística a gente não tinha nenhum haploide. O que traz para a gente uma incerteza muito grande, porque a gente deveria ter encontrado isso sim, e realmente era o começo da metodologia que a gente estava fazendo por SNPs. Aqui, obviamente, é o que vocês já veem, já sabem, e realmente reforçar a importância desse pronuclear check, né, desse check dos pronúcleos, para a gente poder realmente entender o que é um oocito fertilizado de maneira normal e um oocito fertilizado de maneira alterada, né, anormal. Então, aqui, né, a gente está falando que por volta de 10% de todos os embriões fertilizados, né, de um laboratório de FIV, vão ser oócitos fertilizados de maneira anormal. É um número muito alto. Se a gente for pensar em um laboratório que está falando em 300, a gente tem embriões, a gente está falando de 30. Então, assim, é uma volumetria muito importante. É uma volumetria muito importante para a gente ter um dogma que a gente tinha pelo próprio guideline do ASHRAE, falando que os embriões 3PN ou 1PNs não devem ser transferidos e devem ser automaticamente descartados, porque a gente vê sim que existe uma possibilidade, que existe um resgate desses embriões, principalmente daqueles embriões que não foram analisados por um sistema de time-lapse. Nessa segunda publicação nossa, nesse segundo trabalho que a gente enviou, dessa vez a gente enviou para o ASHRAE, foi a nossa companheira Laura da Itália, o que ela fez? Ela pegou só embriões que tinham fertilização anormal, tá? Ela pegou 318, que ela sabia que a clínica falou para ela que era uma fertilização anormal. Só que tem um viés esse trabalho. As clínicas, nem todas, ou na maioria das clínicas, elas não trabalhavam com o sistema de time-lapse. Então, esse é o viés desse trabalho. O que a gente viu? Desses 318 embriões, 41,8% deles eram euploides. 58,2% deles eram aneuploides. E aí ela pegou esses 133 embriões e fez análise de SNPs dos embriões de fertilização anormal. O que ela mostrou para gente? Ela mostrou que dos 0 PNs, 93,2% eram diploides. Dos 1 PN,
35,6 eram diploides, e dos que tinham acima de 2 PN, ou seja, ela juntou os 2,1 e os 3 PN, eles tinham uma taxa de diploidia de 33,3%. E a gente vai ver já que essa definição da gente juntar o 2,1 com 3 PN não é tão correta, porque a gente sabe que existem casuísticas completamente diferentes, existem cenários completamente diferentes dentro do 2,1 contra o 3 PN. E aí sim, vamos conversar sobre essa publicação que a gente teve, né, no ano passado. E eu trouxe aqui, né, só para a gente não se estender muito, que eu também quero deixar bastante tempo para a gente poder conversar, mas eu trouxe os principais dados que a gente teve dessa pesquisa. Então, se eu for pensar numa análise global, tá? Uma análise completa dos meus embriões. Se eu pegar os embriões 2 PNs, ou seja, os zigotos derivados de 2 PN, o que eu tenho na minha casuística? 99% deles são diploides, 0,2 são haploides e 0,8 são triploides. Tá? Vejam que aqui eu estou falando que são normais ou que eu estou fazendo uma presunção que eles são normais, porque eu estou pegando clínicas que fizeram com time-lapse e clínicas que não. Então, o primeiro dado que eu quero deixar para vocês claro é 1% de todos os embriões 2 PN tem uma alteração cromossômica de conjunto completo. Ou seja, 1% dos embriões de PGTA que eu não faço plus, eu posso estar perdendo alguma coisa. É pouco? É muito? Eu quero discutir com vocês. Eu, como geneticista, e acho que a Maite vai ver bastante, ela sabe que o geneticista é bem assim, para a gente 1% é muito. Então, assim, eu quero ouvir de vocês, porque isso é importante. O que representa essa taxa de 1%? Mas esse é o primeiro dado que eu quero trazer para vocês. Se eu for pegar aqui os embriões que sim, eu tenho a certeza que esses embriões são cultivados em um sistema de time-lapse. Ou seja, eu tenho a certeza, eu não tenho viés nenhum do operador identificando o momento do check pronuclear. Ou seja, quem me falou é um sistema informático, um sistema de inteligência artificial que me falou: esse embrião é 0 PN, esse embrião é 1 PN, esse embrião é 2,1 PN e esse embrião é 3 PN. O que eu tenho? Veja que dos embriões 0 PN, todos eles são haploides. Já passa completamente diferente daquele primeiro dado da Laura. Vejam aqui, os 0 PNs dela eram 93,2. Vejam a diferença. Mostrando que, para a gente, muitos desses 0 PNs que foram ditos que eram 0 PN, na verdade não eram 0 PNs verdadeiros. Os 0 PNs verdadeiros que a gente tiveram mostraram que todos eles eram haploide. Então, se eu pensar nesse dado, o que eu poderia falar para vocês? Um embrião 0 PN não vale a pena biopsiar, porque ele vai vir com o resultado de um haploide. Por que eu gosto de falar isso? Porque é importante para o paciente também não criar expectativas e bem como ela também não ter associado um custo a isso. O custo da biópsia, o custo da análise genética. Isso é importante. A gente está falando de um custo-efetividade. Se eu for pegar os embriões 1 PN, o que a gente conseguiu ver? Desses 1 PN, 31,3% desses embriões vieram cromossomicamente normais. Vieram com 2 conjuntos cromossômicos. Quando eu pego os 2,1 PN, vejam a diferença que eu tenho. Eu tenho uma taxa de diploidia de 66,7%. É uma taxa muito maior do que qualquer outra, mostrando que muitas vezes nem só o embriologista, mas também a própria inteligência artificial ainda não consegue identificar corretamente o que é esse ponto 1. Esse realmente é um pronúcleo? É um vacúolo? O que é isso?
Então, nem a inteligência artificial, nem o próprio embriologista consegue identificar realmente, corretamente isso. Porque não é o esperado a gente ter muito mais embriões diploides. Então, vejam que essa taxa é muito importante. E qual que é a taxa mais importante de todas, porque é o que a gente mais se preocupa, que é a relação à triploidia? Dos embriões 3PN, sabidamente, 3PNs, verificados por um sistema de time-lapse, só 12,5% desses embriões vieram como diploides, vieram cromossomicamente normais. O que isso é importante? É importante porque eu posso falar para a paciente que sim, eu posso analisar o embrião 3PN dela. Só que a taxa de sucesso que eu vou ter com esse embrião, ela não é alta, ela é baixa. Eu preciso balizar as expectativas da paciente. Isso é muito importante para ela. Bem como também eu gosto de trazer bastante, porque muitas vezes a gente pergunta, né? E a gente tem essa pergunta. Ah, com relação à idade materna, a gente tem uma maior taxa de haploidias e triploidias? E a gente vê que sim, né? A gente vê que a gente tem uma taxa maior de embriões triploides e haploides quando eu estou falando de pacientes acima de 35 anos. E eu também vejo taxas aumentadas de triploidias e haploidias quando eu tenho embriões com uma condição morfológica do trofectoderma pior, B e C, e também quando eu vejo a morfologia da massa celular interna. Eu vejo, por exemplo, aqui um B e o C. Também eu tenho um aumento dessa taxa de embriões com alteração do conjunto cromossômico, tá? O que eu gosto, né, da gente de realmente falar para vocês que é a parte super, super importante quando a gente fala isso. Então, se eu for pensar em predição, né, então, quando eu penso na predição de ploidia por uma inteligência artificial, um time-lapse, ou uma incubadora normal, comparação é até desleal. O Embryoscope, ele prediz a ploidia corretamente em 80,4% das vezes. Já uma incubadora convencional, com uma análise do embriologista fazendo esse check pronuclear, o acerto, a preditividade da ploidia deles é só de 28,3%. Então, esse estudo realmente veio para demonstrar para a gente que sim, o time-lapse é um sistema que veio para auxiliar de qualquer maneira, gente. Porque ele prediz muito melhor qual que vai ser esse cenário da ploidia para a gente. E aí, para finalizar, acho que eu estou no tempo, eu trouxe um exemplo de como que a gente trabalha dentro da Genomics e como que a gente criou, né, essa análise, essa metodologia de análise e como o teste foi evoluindo. Talvez vocês já tenham visto esse gráfico, mas nunca é demais a gente demonstrar. Talvez algumas pessoas não viram, mas esse é um gráfico. Esse é o gráfico da análise de PGTA. Essa é a representação gráfica daquela quantidade de DNA que a gente tem no sequenciamento e que aqui a gente está vendo aqui todos os cromossomos, né? Então, cromossomo 1 até os cromossomos sexuais X e Y. E aqui eu tenho a quantidade de DNA. Então, tem uma cópia, duas cópias, três cópias e assim por diante. Então, acho que está todo mundo vendo, todo mundo participando. Alguém consegue falar para mim qual o resultado, olhando, diagnosticando este embrião, qual o resultado que vocês dariam? Pode chutar, Graziela. A gente não é embriologista, a gente não é geneticista, não temos nenhuma obrigação, mas vamos lá. O Oscar falou, eu já sei e não vou falar, porque ele É, viu essa aula, então o doutor Oscar Oscar, não vale. Deixa eu falar para vocês, né? Este embrião, se a gente fosse olhar, então eu olhando para ele, o que eu ia olhar? Esse cromossomo 6 ele está mais para baixo do que a normalidade. Aqui, certo? Então a Camila falou aqui, monossomia parcial do 6. Vamos entender direitinho, Camila. Aqui eu estou falando que é o telômero do cromossomo 6 inicial até o terminal. Então aqui eu estou falando peter, queter do cromossomo 6.
Então, aqui eu tenho o cromossomo inteiro dos 6. Se eu tivesse uma parcial, eu teria só um pedacinho. Por exemplo, ó, daqui até aqui, ou daqui até aqui. Isso é o que a gente chama de monossomia parcial. Mas eu gosto do seu raciocínio da monossomia, porque está perfeito, está mais para baixo. Ou seja, eu tenho menos cópias, eu tenho menos quantidade de material genético. Então, se eu for reparar nesse cromossomo 6, o que, que eu tenho? Eu tenho que todos os embriões estão dentro dessa linha do cromossomo 2 e só esse está para baixo. Isso me demonstra que alguma coisa tem aqui no 6. Bem como que os cromossomos sexuais, ao invés de estarem no a quantidade de cópias 1, o X ele está um pouco para cima e o Y está um pouco para baixo. Isso já demonstra para a gente um ponto importante. Mas, se eu tivesse que diagnosticar esse embrião, se eu tivesse que analisar ele somente com o PGTA, esse era um resultado que eu falaria: mosaico do cromossomo 6 para monossomia. Por quê? Porque ele não atinge a quantidade de DNA que eu teria para uma monossomia, ou seja, eu tenho parte do meu DNA com a normalidade do 6 e parte com a monossomia do 6. Então, graficamente, essa é a representação de um mosaico. Então, eu teria um mosaico do cromossomo 6 para monossomia. Acho que é um consenso de todos, mas se não for, por favor, me corrijam. Há um consenso que hoje, pelo que a gente tem na literatura, a gente transferiria esse embrião, certo? Se fosse o único embrião dessa paciente e o laboratório de genética te soltou um resultado como monossomia do cromossomo 6 em mosaico, baixo grau, você iria transferir, certo? Pois bem, esse seria o resultado do PGTA. Olha o resultado que eu teria no só com a análise de ploidia. Essa é uma representação da frequência lélica de cada um dos SNPs e cada um dos SNPs, imagina, se eu tivesse só 2 SNPs, eu teria que ter uma frequência, né, igualitária. Como eu tenho 3 SNPs, eu estou falando que eu tenho 0,33 e 0,66, porque eu tenho 3 SNPs envolvidos nessa amostra. Então, o meu software preditivo, ele está me mostrando que isso é um triploide. Ou seja, eu saio de um resultado onde eu transferiria esse embrião porque é um mosaico e eu falo que é um resultado de triploide. Esse era o resultado que a gente tinha em 2023 inteiro, quando a gente só reportava ploidia para vocês. Se vocês lembram, a gente fazia só análise da ploidia. Esse era um resultado que o meu software preditivo, ele demonstrava que isso era um triploide. Por quê? Ele via que tinha 3 conjuntos cromossômicos, ele via que ele tinha 3 SNPs nessas posições. Só que quando a gente incorpora a análise do plus para fazer a análise de contaminação materna e a similaridade genética entre os embriões, olha o que ele vê para mim. Ele mostra que esse mesmo material ele tem sim 3 conjuntos de SNPs, mas na verdade, um desses conjuntos é muito mais próximo de uma contaminação. E quando eu vejo a similaridade genética desses embriões, eu vejo que todos eles são irmãos entre si. E o que me relata esse caso? Que, na verdade, eu tenho uma contaminação celular materna. Isso porque o software sabe? Porque ele analisou o haplótipo de todos os embriões dessa coorte e ele consegue predizer quais são os haplótipos paternos e os haplótipos maternos. E ele consegue ver que um desses conjuntos cromossômicos que está a mais, na verdade, é um conjunto cromossômico inteiro da mãe. Então, este caso, que no PGTA normal eu te daria como mosaico, no PGTA de 2023 eu te daria como triploide, no PGTA mais atual, eu vou te falar, esse é um embrião com uma contaminação celular materna. Por que é importante para o laboratório de genética? Para o laboratório de FIV, perdão. Primeiro,
para a gente saber que a gente pode melhorar sim as condições de cultivo, as condições de denudação. Segundo, porque eu não vou transferir esse embrião, porque na verdade o que está mimetizando o mosaico é que eu tenho DNA materno. E o DNA materno, ele é normal. Então, na verdade, se eu tivesse só células do embrião, esse embrião ele era cromossomicamente alterado. Ele era uma monossomia do cromossomo 6. Reparem aqui, olhem a quantidade dos cromossomos sexuais. Se eu tivesse um menino verdadeiro, o X teria que estar na cópia 1 e o Y na cópia 2. Proporcionalmente, quando eu tenho um aumento de DNAs com XX, eu aumento aqui a minha quantidade de material genético do X. Então, isso é importante para eu melhor dizer os meus estados, para eu cada vez mais ter mais resultados assertivos e melhor ter o sucesso evolutivo da paciente. E é isso, gente. Acho que eu fiz um tempo certinho para deixar bastante tempo para a gente conversar. Eu acho que é a parte mais importante. Muito, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bruno, sempre esclarecedor. A hora que a gente acha que está sabendo, a gente vê que a gente não sabe nada, então isso é importante para a genética. É, eu vou começar aqui, Bruno, te fazendo algumas perguntas, depois vou abrir para todo mundo. Então, agradeço novamente a aula, é excelente, a gente aprende um monte de coisas. Gostaria de perguntar, Bruno, uma pergunta mais genérica. Eu, por exemplo, eu só peço o PGTA Plus, e aí não que eu vou discordar de você, Bruno, mas Uhum. a gente já discutiu isso, eu acho que, independentemente do custo, a gente só deveria, aliás, a Genomics, claro, só deveria apresentar o PGTA Plus, aí uma opinião pessoal. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma diferença de custo que não é tão significativa. Segundo lugar, é muito difícil, primeiro para nós, clínicos, talvez difícil não, mas trabalhoso, explicarmos a diferença entre um e outro, isso se torna mais difícil ainda para o paciente entender. E a gente só vai ter essa consequência quando a gente tiver um abortamento por triploide e falar, mas doutor, você não fez essa análise genética? Então, que não é uma coisa tão infrequente assim. Então, na minha concepção, aí vai uma opinião pessoal, eu acho que o PGTA Plus teria que ser oferecido para todo mundo. E foi quando eu dei essa opinião lá atrás, né, Bruno? Quando vocês me perguntaram, eu falei, puxa, eu acho que você deveria só oferecer, mas isso é uma opinião. Agora, em relação à acuracidade, Bruno, com que quantidade é, genericamente falando, que eu vou ganhar uma análise mais acurada em relação ao PGTA e ao PGTA Plus. Me explicando um pouco melhor. Qual a porcentagem de embriões no total? Você mostrou um exemplo aí super bom entre contaminação, entre análise de diploidia, entre verificação, obviamente, da corte desses embriões. Com que porcentagem não de embriões, mas de casais que a gente está ganhando com o PGTA Plus. Será que você tem esse número? Na nossa casuística, se eu somar todos os embriões que a gente tem com triploide e haploide, se eu somar todos os embriões a isso, os embriões com um mismatch, ou seja, que não bateram a similaridade genética, mais os embriões cromossomicamente, perdão, os embriões com contaminação, eu estou falando de por volta de 3,8. Então, eu estou perdendo 3,8% de resultados se eu não faço o PGTA+. Obrigado. Eu acho que isso é extremamente significativo, principalmente quando se tem um casal com poucos embriões, que é a maioria dos casais que a gente tem hoje. Então, acho que isso para mim é muito significativo. 3,8 é um número grande. Outra pergunta, Bruno, tem uma pergunta no chat também, mas continuando um pouco. Aqueles embriões que chegam a blastocisto, de boa qualidade, isso é falando em 4 e 5 A e B, é, oriundos de embriões com fecundação anormal, eles têm mais chance de serem normais. Tô falando de bons blastocistos. Bem, Isso é. se Eu ele, não, por favor, isso aí. se ele for um embrião A, né, que a gente fala de top quality, um embrião A e B, ele tem mais chances de ser sim do que os embriões C. Hoje o que a gente vê, a taxa que a gente tem do C é muito maior de triploidias e haploidias. Tá ótimo. E da morfocinética que você já falou, sem dúvida nenhuma, hoje é fundamental, porque olhar esse desenvolvimento é fundamental. Agora, a última pergunta para abrir. As condições
de cultivo, condições ambientais, elas interferem muito na probabilidade de se ter um embrião com fecundação anormal? Do que a gente tem lido, pode ter uma relação sim, tá? Mas, na verdade, o que a gente tem visto realmente é que um embrião triploide, né, um 3PN, ele, na verdade, ele é que você não teve a extrusão do segundo corpúsculo polar. Hoje é a teoria mais aceita para você ter um embrião 3PN. Então, essas condições de cultivo podem estar relacionadas, mas hoje o que a gente vê realmente é isso. Ótimo. Tem uma pergunta no chat, antes de eu abrir para todo mundo. A pergunta da Camila Dutra. Qual é o índice de não informativo do Smart PGT Plus? É o mesmo do PGTA? Na verdade, a gente tem que separar um pouco quando a gente fala de não informativo. E eu acho muito boa a pergunta, eu te agradeço, Camila. A não informatividade com relação à falha de amplificação e não informativo do PGTA, ela é exatamente igual. O que eu tenho um aumento, sim, e isso é importante relatar, é que eu tenho um aumento da não informatividade na análise da ploidia. Porque eu tenho aqueles cenários de embriões cromossomicamente normais que são ploidia não informativa. Por que que isso pode acontecer? Isso pode acontecer pela qualidade do DNA, porque ver a análise de copy number variations ela é muito mais fácil do que ver a análise de SNPs, tá? Ou porque, por exemplo, esse paciente ele tem uma família de uma ancestralidade muito próxima geograficamente. Então, ele pode compartilhar muitos poucos SNPs que têm aquela conformação de heterozigotos. Então, eles podem ser muito mais próximos geneticamente. Então, imagina, principalmente casais consanguíneos, né? Então, esse é um caso, sim. Então, se a gente for pensar numa taxa geral, tem mais não informativo, sim, pela análise da ploidia. Mas, se eu pensar só na análise de PGTA, não, não tem. Obrigado. O Oscar colocou uma pergunta no chat. Quer você é, falar, Oscar? Não posso falar. Eu fiz um comentário, na verdade, que eu achei interessante que o Bruno falou aí que nos 3PN, o mecanismo mais frequente é a não extrusão do corpúsculo Do segundo polar, polar. né? Mas quando a gente vai ver os estudos de mola, de triploide, é claro que 3PN não é igual a triploide, mas tem um aumento de risco ali, como você mostrou. O mecanismo mais frequente é a duplicação do material genético paterno, na verdade. Então, é uma polispermia ou um óvulo vazio fertilizado por um espermatozoide que duplica o material genético. Então, é É, interessante, né? Porque são é, mecanismos isso, diferentes, né? Da é, mola isso, e é, disso que você falou aí. isso é bem bacana. Esses são os últimos trabalhos que foram publicados no Fertility Sterility, mostrando exatamente isso. Principalmente, e foi um trabalho até do grupo do Messeguer mostrando isso, né? Dessa É, relação, essa porque relação da talvez extrusão. esses sejam embriões triploides, eventualmente, que vão abortar, mas não vão formar uma mola, né? E eu acho Exatamente. que tem a ver também com, Né? talvez, Não. até essas evidências, né, do fertility e sterility, é também porque vem de ciclos de reprodução assistida, mulher mais velha, e mulher mais velha tem esse problema, né? Tem problema nas membranas, tanto dos pronúcleos quanto dos corpúsculos polares. Então, isso pode acontecer sim em mulheres até mais velhas. Quando a gente vê, tipo, 4 PNs também, então, tipo, às vezes não, às vezes no lugar de não se dividir, se divide muito, ou corpúsculos gigantes, essas coisas assim, Isso. normalmente é de mulher mais velha. E corpúsculo gigante é muito, muito importante para a gente pensar, principalmente quando a gente está falando de dissomia uniparental. Uhum. A gente tem que tomar muito, muito cuidado quando a gente fala de dissomia parental, principalmente quando a gente começa a falar de resgate tristômico e a gente começa a falar de autocorreção embrionária, do porquê que um 3PN ele é normal. Se for um resgate trissômico e acontecer uma dissomia uniparental, a gente tem um problema bastante, bastante grave. Uma pergunta no chat do Wagner Busato. O Wagner não está na câmara, então eu vou fazer a pergunta. Qual das técnicas, Smart ou Smart Plus, dão maior qualidade na análise dos mosaicos? Smart Plus, sem dúvida nenhuma, porque a gente vai realmente reportar aqueles mosaicos que são verdadeiros. A gente tem uma taxa, sim,
de mosaicos que a gente estava reportando como se fossem mosaicos, mas na verdade é um mosaico falso, entre aspas, porque é uma contaminação celular materna. Quer fazer mais alguma observação, Wagner? Ó, eu tenho uma pergunta no seguinte: às vezes a gente faz o Smart para depois fazer o PGTM, em alguns casos. E às vezes vai ficar muito caro para o paciente tudo isso. Talvez não seria interessante a gente reservar o Smart Plus para os 3 PNs ou eventualmente para o 1 PN e os restos tocar com o Smart, porque ainda vai ter um PGTM em cima. É claro, estou falando de pacientes que têm muitos embriões, né? A gente pode sim, tá? É que o que eu queria trazer para vocês é que realmente o algoritmo por trás da análise do plus, quanto maior a quantidade de embriões envolvidas, melhor. Isso por quê? Porque ele faz a somatória dos haplótipos paternos e maternos que foram herdados em cada um desses embriões para poder predizer o haplótipo paterno e materno. Então, quanto mais embriões eu tenho, maior a chance que eu tenho de criação desse haplótipo. Se eu tiver um embrião só, eu só tenho realmente uma condição. Eu só sei, ó, esse embrião tem esse haplótipo e é isso que eu sei. Então, a gente preconiza quanto mais embriões, melhor. Mas aí realmente entra aquilo que a gente conversou de custo-efetividade. O que eu tenho para trazer com relação a casos de PGTM? A gente está criando um pacote, né? Até conversei com a doutora Maria Cecília, né? A doutora Maria Cecília conversou com o Oscar. A gente realmente acredita, né, que a gente tem que criar um pacote. A gente tem que ter uma precificação de um pacote para paciente que vai fazer um PGTM e que vai fazer o PGTA Plus. Então, a gente está terminando a precificação para mandar para vocês. Acho que no mais tardar, até o final da semana que vem, a gente já tem esse valor para ser uma coisa mais barata. Porque realmente, se a gente for pensar, uma paciente com 15 embriões, que vai fazer o PGTM, mais pagar 15 PGTA Plus, né, a somatória, a diferença do PGTA Plus, pode ficar um pouco cara para ela e realmente ser impeditivo a análise. Obrigado. Bruno, uma pergunta. A gente viu há um tempo atrás, com uma casuística até boa, em que existiu diferença na morfocinética dos embriões aneuploides e euploides pelo PGTA, não pelo PGTA plus, e que os mosaicos ficavam no meio. Você tem alguma informação se existe significativamente uma diferença morfocinética daqueles blastocistos derivados de fecundação anormal contra aqueles de fecundação normal? Não tenho, doutor Edson. Preciso dar uma olhada na literatura, mas não vi nenhuma informação sobre isso. Mas pô, vou dar uma olhada também. Tá? Eu acho que já está uma boa oportunidade para a gente Claro, para a gente estudar. investigar também, Teve né? no europeu esse ano, só não vou me lembrar de quem, mas era do IVE, que apresentou um trabalho super legal, que eu me lembrei na palestra do Bruno agora. Eles pegaram embriões triploides e foram ver os PN desses embriões, tá? Eles viram que 70% dos embriões... Ah, todos diagnosticados com 2PN, então eram 2PN que viraram no final blastocitos triploides, tá? Daí eles pegaram e viram que desses blastocistos triploides, 70% eram daqueles que tinham 2PN, mas um único corpúsculo polar. Ah, E daí eles viram, inclusive, que o pronúnculo feminino era maior, tal, e eles fizeram a morfocinética desses embriões, e esses embriões eram mais lentos, inclusive. olha que legal. E isso, assim, até fica aqui realmente a oportunidade, se vocês puderem colocar na ficha para gente, né, essa informação, é muito, muito importante para a gente poder pensar numa análise depois, para realmente a gente olhar, os embriões que eram triploides, mas eles eram como é que a gente teve essa informação? Então, para a gente isso é muito importante. Se puder anotar, isso é muito É. legal. Como é Que é um difícil, tipo, próximo eu passo que a sempre gente penso quer. que não tem time-lapse, fazer isso é É praticamente que eu falo, impossível. É é que impossível, é. eu falo pro grupo, né, Michael? É. Como, Sim, como claro. grupo, acho que todas as clínicas têm agora já, né? Não sei se todas ou não, mas acho que a É. maioria tem. Então, isso seria interessante. Claro, para o trabalho, exatamente. E eu até, depois eu vou perguntar para a Caterina isso, se o hemeroscópio teria como detectar, ou a gente teria que fazer manualmente. Tipo, por exemplo, esses 2PN com um corpúsculo, né? Um corpúsculo, porque isso que é interessante para a gente saber. Esses três PNs, quantos corpúsculos polares tinham? Tinham dois? É. Isso seria muito, Porque isso seria bem normalmente bacana. quem vê 2PN já coloca a fertilizada normal. Exato, É exato. muito raro você conseguir, até no próprio hemeroscópio, às vezes é difícil você ver os Sim. dois naquela, né?
a não ser que Sim, você gire e vai, né? eu, Então é eu bem preciso, legal eu tudo preciso isso. perguntar para a Cat, não tenho essa resposta, se o AIDA ou se o próprio software do Embrscope fala, mas acho que é importante. Igual do 2.1 PN, né? Porque esse Exato. 1.1 PN sempre Sempre deixa é as uma. pistas loucas. Exatamente. Roberta, perguntas? Vamos lá. Então, assim, queria primeiro parabenizar Bruno, assim, sempre maravilhosas as aulas, né? A gente, como o Edson falou, a gente sai das aulas assim maravilhados porque é muita informação. Eu continuo achando que é muita coisa para conversar com as pacientes. Eu cada vez mais acho que tem que ter uma orientação de você vai fazer um estudo genético com seus embriões, vamos conversar com o geneticista, porque é muita informação mesmo. E como o Edson falou, são coisas muito técnicas e que às vezes eles têm muita dificuldade, né, de entender esse processo, por que que precisa fazer um além. Assim, eu estou aqui na torcida, porque a opinião do Edson é a minha opinião desde sempre. Eu acho que assim, que se extinga o PGTA e só faça-se o Plus. É o que eu quero. Justamente para a gente não ter mais esse tipo de discussão com os pacientes e É o depender que eu da. quero, Não, e é o que depender eu da quero também. fertilização, e depender da fertilização, e aí ligar para paciente. Recentemente eu tive uma paciente, eu até achei um caso muito emblemático, porque assim, ela congelou óvulos com 38 anos e agora aos 43 ela resolveu descongelar. E ela tinha realmente congelado, se eu não me engano, 20. E ela teve 11 ou 12 blastos biopsiados, ou seja, com 38 anos ela congelou esses óvulos. Só que um deles fertilizou anômalo, então, no embrioscope. E aí ficou naquela situação: vamos fazer PGTA Plus. E aí ela falou assim: é muito embrião. E eu falei assim: realmente é muito embrião. Só que a partir do momento que você tem um, né? Agora com essa tabelinha, já anotei tudo aqui, ó. Passei a aula inteira anotando tudo, já vou falar, ó, no time-lapse, se for aqui, ó, é tantos por cento, não É, vamos analisar. Mas eu acho que assim, essa perfeita a aula. eu acho que esse é um bom dado. Acho que dos dados que a gente mostrou, realmente é um dado que a gente gostou bastante de ter esse valor, né? A gente, ó, Mas eu falei isso na aula lá no Rio, no Opiniões Fert Group do Rio de Janeiro, que eu estava lá. O pessoal estava discutindo, Bruno, a questão hum, do time-lapse, do custo do time-lapse, que as clínicas sim, em geral cobram um adicional para usar a incubadora. Eu falei, se é um ciclo com PGTA, uma biópsia que você deixa de fazer porque é um embrião de baixíssima probabilidade de ser euploide, você já pagou o time-lapse, entendeu? Então, na hora que você vê a custo-efetividade do combo, é o que você mostrou aí. Você falou assim, olha, tem que conversar com a paciente que esse 3PN, que a gente vai fazer o teste, alinhar a expectativa. A probabilidade dele ser geneticamente normal é muito baixa. E aí, as pacientes com muitos embriões, a gente fica nesse dilema, né? Testa o 3PN, não testa, porque vai uhum, gerando custo. Então, acaba sendo algo que faz sentido, né? É um combo que faz muito sentido ótimo. o, o Embryoscope Com o vegetal, com o vegetal PGTA, plus. com o Tá, PGTA Plus. Que você não, direciona, né? Você não direciona. poderia concordar mais. Acho que realmente é isso. Acho que os esforços do grupo Vitrolife, né? A Sirlene está aí ainda, ela vai puxar a minha orelha, que eu não posso mais falar só em genoma. Esse grupo Vitrolife são os esforços realmente para a gente juntar cada vez mais isso. Juntar o PGTA com o time-lapse, que a gente vai mostrar os melhores resultados. Wagner, quer falar? Eu ia perguntar só da possibilidade de, quando tem um número grande de embriões, a gente congelar o material para análise posterior e fazer parcial análise em PGT. E a gente poderia talvez escolher esses embriões melhores apenas, né? Porque, na verdade, é muito difícil, por mais que seja um problema do embrião, a gente garantir para o paciente que vai ter que descartar esse embrião. Então, deixar de indicar análise, às vezes no embrião mesmo 3PN, fica meio complicado, mas, por outro lado, existe restrição financeira. Ainda está valendo aquela coisa de Sim, guardar material biopsiado? sim, sim, sim. A gente tem isso, é uma prática nossa, vai continuar. O que a gente tem feito atualmente é de pacientes assim. A gente tem a amostra armazenada desde 2014, né, que foi quando a Genomics começou. Então a gente está ligando para essas pacientes assim, olha, você tem DNA armazenado na Genomics, você vai querer analisar, não vai querer analisar?
para a gente poder, porque agora o espaço físico está ficando um pouco mais apertado, então a gente está tirando. Mas isso sim, a gente tem essa prática, a gente vai continuar com essa prática de armazenar embriões. E até a gente faz um desconto. Às vezes, muitas vezes o pessoal do financeiro até está falando, olha, você tem 8 embriões e você mandou analisar só 4, mas se você fizer os 8, a gente te dá um desconto. Então, às vezes, até algumas negociações que a paciente também pode entrar nessa. Bruno, eu vou deixar aqui para você um convite. Você vai Vamos lá. no PGDIS, no Congresso? Então, acho que não. A gente teve um oral, né, que foi selecionado, né, que a gente mostrou um pouco dos dados de PGT, de PGTM mais HLA da América Latina, Tá. então eles selecionaram a gente para um oral. A Lorena, que é a diretora de diagnóstico da Espanha, também está com um oral falando dos dados do Plus, mas eu não sei ainda, né? Eu tenho que ir na Redlara, né? No Redlara eu tenho que ir. Então, eu tenho que ir no Redlara, então está muito próximo, porque vai ter o congresso que é agora em abril, e aí no final de abril já é a Rede Lara e a gente já tem o SBRH. Então, assim, eu não entendi ainda. A gente está vendo do que a gente faz. Mas, Mas já assim, fica esse convite, se você for ou não, seguramente você vai ter essas informações para você, em algum momento, numa dessas nossas reuniões, fazer o brief disso, fechado. colocar, Conta comigo. colocar, colocar o que aconteceu, porque isso é sempre muito valioso, e com a dinâmica do incremento de informações na genética da Legal. reprodução, é uma coisa incrível e a gente aprende cada vez mais. Não, para mim vai ser um prazer. A gente faz um Já está update. feito. Bruno, muito obrigado. Agradeço a Genomics Vitrolife, agradeço a todos os participantes, a Maitê, organizadora destes eventos. A Silene, parabéns, Silene, para quem não participou, é aniversário dela, então parabéns, Silene, está fazendo 25 anos, está ótimo, mocinha, de tudo, mas tudo de bom para você. E vai ter, você quer colocar a data das nossas Ah, reuniões rapidamente? Vamos colocar aqui só para terminar, datas das nossas próximas reuniões, a gente obviamente vai divulgar, mas Bruno, muito obrigado, foi ótimo, viu? Foi fantástico. Eu que dá agradeço, para gente. vir Para mim, aí? Dá para ver, você quer falar, vai ter rapidamente? Bom, aqui temos o nosso calendário do programa de educação continuada para 2025. Temos dia 27, já temos o primeiro fórum. A gente preparou uma dinâmica bem diferente esse ano para os fóruns. Vai ser um debate de como os médicos fazem as coisas. Então, vocês vão ver que vai ser um pouco diferente, mas bem legal. E fica aqui o convite, então, para todos vocês para acompanharem aí as redes sociais e ver os próximos eventos. A gente está preparando aí uma programação científica bem legal, bem disruptiva aí para fazer coisas diferentes esse ano. Ok, boa noite a todos, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Obrigado. Obrigado.